me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. Glória a Deus. E eu pergunto a mim mesmo: por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro Tu és de mim? maravilhoso, Tu és santo, Pai. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele. Glória a Deus. Meu Aleluia. auxílio e Deus meu. Tu és santo, Esta canção nos Jesus. fala Tu és sobre santo, isso. Tu és maravilhoso, Desse Tu és momento de soberano. crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Amém. Deus, e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Daqui a pouco nós vamos estar Mas hoje nós queremos começando dizer a para nossa você live, a nossa que o palavra. segredo está Mas enquanto isso você no ouve essa espera canção, em Deus, deixa Deus falar com pois você. eu ainda louvarei Salmos 46, a Ele, versículo 10, meu fala: auxílio e Deus meu. aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu sou exaltado na terra e nos céus. Ouve essa canção, amém? Daqui a pouco vou estar ministrando uma palavra que Deus colocou no meu coração. Bem, daqui 5 minutinhos nós já vamos estar começando, amém? Me chama pra perto. Deixa essa canção entrar no seu coração. Só assim eu não me sinto Faz dela uma só. oração nessa noite, amém? Faz dessa canção uma oração. Esse momento que nós estamos vivendo, esse tempo de dificuldade, esse tempo de tribulação, esses dias maus que, querendo ou não, nós estamos passando por ele, mas só que Deus, Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Amém? Ele falou: eu sou exaltado nos céus e sou exaltado na terra. Então faz essa canção, porque a nossa alma anda perturbada, a nossa alma ela anda angustiada por tantas coisas que está acontecendo na nossa nação, está acontecendo nas nossas vidas, com tantas coisas que está acontecendo ao nosso redor. E isso tem abalado, sim, a nossa alma, tem nos afligido, querendo ou não, porque nós somos seres humanos. Mas essa palavra de hoje é uma palavra que Deus me trouxe ao meu coração, uma palavra de direção. Eu já ministrei ela uma vez, e onde eu coloquei que o tema era intimidade para conhecer os propósitos de Deus. Mas só que Deus mudou a palavra. Amém? Deus mudou essa palavra hoje. Você vai entender. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando a palavra. Mas ouça essa canção. Fala com Deus, deixa o Espírito Santo de Deus. Porque onde é o Espírito há uma liberdade. O Espírito Santo, ele está aí onde você está. Fala para ele: Espírito Santo, sinta na liberdade na minha vida. Aquieta minha alma, traz uma paz, traz um refrigério. Amém? Jesus. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, fala para ele: você está no controle, Jesus. Deus está no controle da nossa nação, amém? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das nossas vidas, amém? Deus está no controle de todas as coisas. Jó falou: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, Deus, nenhum dos teus planos pode ser frustrados na minha vida. Jó declarou isso no momento mais difícil da vida dele. Ele falou para a alma dele: aquieta a minha alma. Ele adorou a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você que está aí nessa noite. Amém? Que parou para estar ouvindo. Eu sei que Deus vai falar com você. Amém? O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. Amém, Jesus. Que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Amém, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca Louvado seja teu nome, Jesus, nessa noite. que você sente por
Nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Tu és o Deus de Israel, o Yeshua HaMashiach. Amém? Tu és o Deus soberano. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero primeiramente agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado, né? Essa semana eu falei para o meu pastor, ele está assistindo. Meu pastor, meu pai, glória a Deus, onde trouxe uma palavra de bênção para nossas vidas no tempo de crise. E essa palavra vai complementar a palavra de ontem, meu pastor. Foi onde Deus começou a ministrar muito forte no meu coração essa palavra que vai ser ministrada hoje. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Estamos juntos também nessa aí. Amém? Tem muitas pessoas neste momento, né? Tem esse pessoal ali da Venezuela, nossos irmãos venezuelanos que têm, assim, nos aceitado de uma maneira, sabe assim, não tem nem como explicar, aonde qual nós temos nossos cultos ali nas quinta-feira, que é o culto da conquista, lá no Projeto Luz Transformando Vidas, onde eu e minha esposa nós temos um trabalho social, né? Trabalhamos com famílias ali, temos nossos cultos, e onde também tem nossos irmãos venezuelanos que congregam com nós ali, somos pastores ali, e ali é uma igreja dia de quinta, e dia de segunda, terça e quarta é um projeto, amém? E você tô te deixando um convite para você poder, quando voltar tudo normal, ir lá fazer uma visita, amém? Tem nossos irmãos também ali, Baixapá, ali da aldeia, amém? Que Deus abençoe vocês, tá? E muitos outros que estão aí nas redes sociais, aí, amigos nossos, amém? E vamos direto ao nosso assunto, não vamos prolongar muito, amém? Como eu estava falando, Deus tem uma palavra ao nosso coração, uma palavra de direção, uma palavra de despertamento, uma palavra de alinhamento. Apesar de tudo que está acontecendo, sabe, Deus, ele é Deus, amém? Né, pastor Paulo? Está assistindo? Minha irmã Rosimeire, lá de Corumbá, Deus abençoe você, minha irmã. Adriano, de Riba de Rio Pardo, Deus abençoe, Adriano. Nem saudades. Prometo que quando eu passar por aí por perto, eu vou ir fazer uma visita. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Temos orado por você aqui. Amém? E apesar de tudo que está acontecendo, sabe, a gente, por ser seres humanos, temos sentimentos, temos emoções, né? A Bíblia fala que a carne é fraca, mas o Espírito, ele é forte. É o Espírito que vivifica, é ele que nos fortalece. E nós temos que estar clamando realmente o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E ontem, com uma palavra do meu pastor, estava ministrando uma palavra de, sabe assim, para nos animar em meio a muitas tribulações, em meio a crise, porque querendo ou não, a crise ela chega na nossa vida quando a gente menos espera. Parece que isso nunca ia acontecer na nossa nação, parece que isso nunca ia acontecer nas nossas vidas, e de repente vem, acontece uma fatalidade, acontece algo e tem nos chocado. E muitas casas, muitas famílias, muitas empresas têm perdido o equilíbrio, né? Tem perdido o equilíbrio ali, mas Deus está no controle de todas as coisas. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, fala assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a sua própria vida, quando o que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando o que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Por que andais preocupados com o que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o resplendor de sua glória, vestiu-se como um deles.
Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Amém? Então nós vimos aqui que Jesus, no capítulo 6, ele já está trazendo uma palavra de direção, uma exortação, sabe? Uma palavra de alinhamento, uma palavra de conserto. Ele estava ensinando os discípulos, ele estava mostrando para os discípulos, ele estava ali, sabe, nesse momento aqui de Mateus no capítulo 6, ainda faz parte do Sermão da Montanha. Então ali ele já estava trazendo um sermão, uma palavra de direção para o povo, que estava todo à sua volta ali. E ele falou assim, por que vocês andam preocupados com essas coisas? Porque Deus conhecendo o coração do homem, Jesus conhecendo o coração deles, Jesus sabia qual era a intenção deles e o porquê que eles estavam ali. Assim como Deus ele também conhece hoje o meu e o teu coração. O Salmo 139 fala sobre a onisciência de Deus, fala sobre a onipresença, a onipotência de Deus, porque Deus ele é onipotente. Amém? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ali no Salmo 139 o salmista ele fala isso, aonde irei eu, Senhor? Se eu vou no mais alto, lá o Senhor está. Se eu estou no mais profundo, o Senhor também está lá. Ele fala do nascimento dele, ele falou assim, olha, antes mesmo, sabe, de eu nascer, de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece a palavra, antes da palavra sair na minha boca, o Senhor já sabe de todas elas. Então Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe como está o meu coração, como está o seu coração hoje, amém? Então por isso que ele trouxe essa palavra hoje para mim e para você. Às vezes nós nos pegamos de surpresa com as notícias, com as novidades, assim como foi ministrada, né, sobre Jó, que eu ministrei ainda essa semana, que Jó de repente ele foi pego de surpresa. Um homem que era temente a Deus, um homem que era conhecido como aquele que tinha uma intimidade com Deus, um homem que era conhecido como um homem que era um homem de oração, sabe, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem que andava em santidade com Deus. De repente ele foi pego de surpresa, o dia mal chegou na vida dele, uma notícia ruim chegou na vida dele, amém? Assim, e Deus estava no controle de todas as coisas, que Jó, ele reconheceu que Deus estava no controle de todas as coisas, e hoje não está diferente da minha vida e nem da sua vida. E aqui Jesus, ele estava trazendo essa palavra, porque ele conhecia o coração daqueles que estavam em sua volta, assim como ele conhece o meu e o teu coração. E ele começa falando assim, olha, por que vocês estão preocupados, ansiosos? E ali ele começa a trazer uma palavra, ele começa a falar assim, observa os lírios do campo, observa as aves, sabe, assim, o Pai cuida delas e também o Pai vai cuidar de mim e o Pai vai cuidar de vocês. Mas buscar em primeiro lugar o meu reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas que estão te preocupando. Às vezes nós estamos preocupados no dia de amanhã, como vai ser o dia de amanhã, como que vai ser o dia de amanhã se eu não voltar a trabalhar, as contas estão chegando, sabe, o celeiro está ficando vazio, a gente olha aí nas redes sociais o povo lá falando, mas nós temos que voltar a trabalhar, o celeiro está vazio, eu quero ver na hora que chegar o dia 10 de pagar o aluguel, as pessoas estão preocupadas com os dias da manhã, e Deus, sabe, às vezes você está se pegando dessa maneira hoje, sabe, ou você acha que eu também já não me peguei num pulo assim, pensando, poxa, tá chegando o dia de pagar a conta, aí a nossa mente fica a milhão, fica um turbilhão, e agora, o que vamos fazer? Sabe, nós que somos autônomos, eu que tenho um projeto social, eu não sou assalariado, mas nós somos 100%, amém, um projeto, nós somos 100% a obra de Deus. Vocês que conhecem a nossa vida, você sabe que às vezes não é fácil, sabe, nós dependemos, sabe assim, hoje nós estamos com um trabalho diferente, estamos nos faróis vendendo nossos sacos para lixo, agora nós não podemos, né? É o que nos dá recurso, é o que mantém nosso projeto social, é o que mantém a nossa vida financeira, é o que mantém também os nossos gastos, porque nós temos gastos, nós temos filho,
Amém? Então, de repente, os dias vai passando e a preocupação vem chegando. Mas só que aí Deus ministrou muito forte no meu coração esta palavra. Amém? É isso que eu quero falar, é isso que eu quero falar hoje. O que tem levado as pessoas, principalmente nós, que somos cristãos, que nós confessamos a nossa fé, professamos uma fé. Quantos hoje, incluído eu, sabe que temos perdido o foco, estamos saindo fora do desenho de Deus, estamos saindo fora do propósito de Deus para nossas vidas? O que tem nos tirado desse desenho, o que tem nos levado a perder aquilo que Deus tem preparado para nós? Amém? O que tem nos tirado do propósito? O que tem nos tirado do desenho de Deus? O que tem nos levado a andar inquieto? O que tem nos levado a andar preocupado? O que tem nos tirado do foco? Sabe? Hoje você vê as notícias, igual meu pastor falou ontem, né? O meu celular chega a tossir, sabe? Deve estar com esse vírus, porque tudo que você abre é coronavírus, é o Covid-19. Sabe? Não se fala mais a respeito a não ser disso, né? Então, e aí as pessoas já esqueceram das outras coisas, sabe? E isso tem tirado nós do foco. Isso tem trazido uma preocupação para a nação brasileira, né? Nós estamos vendo aí homens, né? O nosso governo, as nossas autoridades, o Ministério da Saúde, todo mundo tentando resolver, tentando achar uma situação, uma causa para poder resolver esse problema, sabe, para poder ver se dá uma direitada no Brasil, porque a notícia que corre é, olha, se o Brasil continuar assim, ele vai à falência. Deixa eu falar uma coisa para você, o Brasil não vai à falência, amém? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Salmos 33, amém? Salmos 33 fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Deus é o Senhor do Brasil. Nós não vamos declarar que o Brasil vai à falência, não. Amém? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Sabe? Mas hoje isso tem levado as pessoas a andar ansiosas e preocupadas. Porque o Brasil vai entrar numa falência. Não, o Brasil não vai. E deixa eu falar algo para você. Nós que servimos a Deus, a palavra de Deus, ela é fiel. Amém? Ela é fiel, mas eu tenho que ser fiel também à palavra de Deus. Nós falamos que Deus é fiel, mas eu também tenho que ser fiel a Ele. Amém? Nós temos que ser fiel a Deus, para que a palavra de Deus se concretize na nossa vida, para que a palavra de Deus ela seja real na minha vida, como diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, mas para a palavra ser viva e eficaz na minha vida, eu preciso ser fiel à palavra de Deus. Amém? Nós precisamos ser fiel à palavra de Deus. Aí as coisas vão acontecer. E a palavra de Deus fala que eu não vi nenhum justo sequer mendigar o pão. Amém? Nós não vamos mendigar o pão, não. Nós vamos viver do melhor. E eu vou te falar uma coisa para você. Nós temos experimentado o agir de Deus, a mão de Deus. Eu tenho experimentado na minha casa isso. Amém? Nesses dias em que as pessoas estão andando ansiosas, desesperadas. Eu tenho assim me esforçado o máximo para poder falar aquela canção, aquieta minha alma, aquieta minha alma. Eu preciso confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos fazer a nossa parte, sim, o impossível para Deus. Amém? O Deus ele faz o impossível. Amém? O que é impossível para o homem é possível para Deus. O impossível de Deus só vai acontecer na minha vida. Amém? No dia que eu entender que eu tenho que fazer o possível. O possível hoje é eu crer, é eu acreditar. Amém? É eu colocar toda a minha confiança nele. É eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, fala assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você tem o Espírito de Deus.
Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque nós clamamos Abba, Pai. Nós clamamos Deus. Então ninguém confessa Jesus, ninguém fala o nome de Yahvé, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos conduz, é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então se hoje você confessa que Jesus é o Senhor e o único Salvador da sua vida, é pelo Espírito Santo, porque é Ele que tem nos convencido nesse momento. Amém? É Ele que tem nos convencido nesse momento. Então, a palavra de Deus ainda fala, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Amém? E eu estou falando pelo Espírito nessa noite. Amém? E eu estou falando pelo Espírito nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. Tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Amém? Porque Deus ministrou isso no meu coração. Eu tinha preparado uma outra palavra, sabe? Colocamos até lá no Facebook, sabe? Intimidade para experimentar o propósito de Deus, sabe? Mas só que aí Deus mudou, amém? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Temos que estar sensível ao Espírito Santo. E eu entendi, amém? E Deus falou assim, não, essa é a palavra. E de repente Ele mudou, pronto. É Ele que é o dono de todas as coisas, a palavra é dEle. É Ele quem dá a direção de todas as coisas. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Amém? Você é apenas um instrumento na mão de Deus. Então aquieta a sua alma hoje. Amém? Coloca a sua vida diante de Deus. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Amém? Nós somos homens espirituais. Somos homens naturais, carnais? Sim, somos. Mas nós somos homens espirituais. Amém? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? Elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual? Discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. E a pergunta é, por que muitos hoje não estão vivendo isso que Paulo falou? Por que muitos de nós hoje não estamos compreendendo as coisas de Deus, as coisas do Espírito? Por que muitos de nós hoje não estamos compreendendo as coisas de Deus? Não estamos se posicionando verdadeiramente como cristãos que confessamos e professamos a nossa fé em Cristo Jesus? Por que muitas das vezes essas coisas têm nos tirado o nosso foco e têm nos levado a um pânico? Aonde está a nossa confiança? Em quem nós temos crido? Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Então nós precisamos entender o que tem nos levado a perder aquilo que Deus preparou para nós. Essa é uma pergunta que eu deixo hoje para mim e para você. Amém? Essa é uma pergunta que eu deixo, certo? O que tem nos levado a perder aquilo que Deus preparou para nós? Hein? O que tem nos levado a perder? O que tem nos tirado do foco? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4, Jesus reunidos ali, ele ressuscitou ao terceiro dia, e os apóstolos estavam tudo ali, e de repente Jesus chega naquele lugar, eles estavam todos ali, e Jesus chega, eu vou resumindo para você, amém? E de repente eles começam a fazer pergunta para Jesus, eles começam a perguntar para Jesus qual era o tempo, qual era a época, sabe, como isso ia acontecer, e Jesus fala para eles assim, olha, não compete vocês saber qual é o tempo e qual é a época, mas o que pertence a vocês a permanecer neste lugar, permanecer em Jerusalém, permanecer até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Jesus falou, olha, João batizou com água, mas eu vou batizar com o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a vida de vocês, mas vocês precisam permanecer, vocês precisam, olha, não perder o foco, não perder a direção, vocês precisam buscar primeiro a minha presença. E então ali eles ficaram naquele lugar, eles ficaram, e Jesus falou assim, olha, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês vão ser batizados e vocês vão ser a minha testemunha, tanto em Jerusalém, amém? No versículo 8 ele fala assim, olha, contudo recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia,
e até os confins da terra. Aqui Jesus falou, saiba respeitar o tempo. Saiba respeitar o tempo de Deus na vida de vocês. Vocês fazem pergunta demais, vocês questionam demais. Vocês têm que acreditar mais em mim, vocês têm que crer mais na minha palavra. Amém? Então nós precisamos entender, sabe, o que Deus tem para as nossas vidas. Isaías, ele fala assim, olha, busca o Senhor enquanto se pode achá-lo, e clame enquanto Ele está perto. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o momento de nós buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Esse tempo de quarentena que nós estamos parados na nossa casa, esse foi o tempo que eu vou te falar, foi o tempo que eu mais tive comunhão com Deus. Foi um tempo que eu entrei numa mais intimidade com Deus. Esse é um tempo em que nós temos que mais entrar em intimidade com Deus. Esse é um tempo que nós temos que buscar verdadeiramente Deus, porque esse é o tempo que nós temos que buscar. Por quê? Porque vai chegar o tempo que nós vamos querer buscar e não vai ter esse tempo mais. Esse tempo ele está chegando de nós não ter mais esse tempo de buscar a Deus. Então nós temos que entender esse tempo. É um tempo de nós buscarmos, não um tempo de nós criticar, não um tempo de nós julgar, não um tempo de nós ficar ansiosos, mas é o tempo de nós descansar em Deus. É o tempo de nós orarmos pela nossa nação. É o tempo de nós clamar o Abba. É o tempo de nós orarmos pela nossa família. É o tempo de nós clamar o sangue do Cordeiro sobre as nossas casas. É o tempo que nós temos que orar, porque se não existisse esse tempo hoje, amém? Hoje você não estaria aí ouvindo eu. Você estaria vendo outras coisas nas redes sociais. Amém? Você estaria vendo outras coisas. E é o tempo que mais a palavra de Deus está sendo anunciada nas redes sociais. Não sei se você prestou atenção. É o tempo que nesse momento tem várias lives, vários pastores estão ministrando uma palavra. E é gostoso isso. Sabe? Pessoas de longe que não tem assim aquela afinidade com a gente, mas está junto aqui ouvindo essa palavra. Amém? Você que está de longe, ó, nós temos pessoas lá de Angélica, a Letícia está ouvindo essa palavra nesse momento. Deus te abençoe. O sangue do Cordeiro está sobre a sua casa. Amém? Cada um de vocês que está ouvindo essa palavra. Amém? Essa é uma palavra que eu tenho para você de Deus. Aquieta a sua alma. Amém? Vamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos declarar igual o João declarou. Essa semana o profeta Davi Gubert, que é o pastor do meu pastor, ele trouxe uma palavra de direção. Vamos orar os salmos. Pega os salmos e começa a orar os salmos. Todos os dias eu estou orando os salmos. Todos os dias eu sento na mesa com a minha família e vamos ler os salmos. Coloca o seu filho para ler os salmos. Vamos ler os salmos, vamos declarar os salmos. Amém? Quando nós oramos a palavra de Deus, que ela não volta vazia, e Deus ele é fiel pela sua palavra. Olha aqui que Deus fala aqui, olha. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, e também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltem para ele sem que regarem, e a terra o fazem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas para o que deseja, e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Essa é a palavra de Deus. Então, se nós começarmos a orar a palavra de Deus, amém? Isso aqui vai acontecer nas nossas vidas. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A palavra de Deus, a Bíblia, essa palavra aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra que ele está falando. Vamos declarar ela, vamos buscar Deus. Esse é o momento certo. Amém? Deus ele estava falando aqui, olha, Isaías, fala para o povo, Isaías. Vocês estão pensando, mas pensando errado. Vocês estão caminhando, mas caminhando errado. Amém? Vocês estão pensando, mas pensando errado. Vocês estão caminhando, mas estão caminhando errado. Porque não estão tendo a mente de Cristo. Porque muitos hoje estão fora desse propósito, estão perecendo. Porque nós não estamos tendo a mente de Cristo. Nós não estamos conseguindo entender o que Deus tem para nossas vidas. E o que tem nos levado a não entender isso? Amém? A obediência à palavra de Deus me leva a respeitar o tempo de Deus. E a desobediência me leva a desrespeitar esse tempo.
Saul, ele desrespeitou esse tempo e o propósito de Deus na vida dele. Ele desobedeceu. O profeta falou para ele: olha, o obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel no capítulo 15. Então, ele estava fora do foco. Ele tinha perdido todo o propósito de Deus por causa de uma desobediência. Mas o que levou a Saul a desobedecer? O que levou ele a não entender o tempo de Deus na vida dele? É o que tem nos levado também a agir como Saul, sabe? Quando nós não entendemos o tempo de Deus, quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós andamos em desobediência, porque nós começamos a criticar, a julgar, sabe? Em vez de nós orarmos pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, nós estamos metendo a lenha neles lá no Facebook, sabe? Em vez de nós levantar as nossas mãos para a nossa nação e profetizar, não. Sabe? Então nós estamos o quê? Desobedecendo aquilo que Deus ministrou. Nós não estamos crendo realmente que Deus está no controle de todas as coisas. Temos que tomar todo cuidado, sabe? Estamos respeitando sim as leis, estamos respeitando as leis, sabe? Estamos respeitando um decreto que foi dado, amém? Não está havendo cultos, não está havendo aglomeração, amém? Sabe? Às vezes sai, põe uma máscara, todo o cuidado possível. Amém? Mas só que nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? Orai. Orai sem cessar e buscai. Sabe? Daniel disse que ele orava 3 vezes ao dia por Jerusalém. Ele se colocava de joelhos 3 vezes ao dia. Ele orava a Deus. E o que levou Saul a desobedecer? Sabe? O que levou Saul a perder aquilo que Deus tinha para ele é o mesmo que tem nos levado a perder. E o que tem nos levado? Fala assim comigo assim: preocupação e ansiedade. Essa palavra de hoje chama-se ansiedade. A preocupação e a ansiedade tem nos levado a desobedecer a palavra de Deus. Tem nos levado a perder o foco e a perder aquilo que Deus tem para nossas vidas. Era para Deus estar agindo muito mais rápido na nossa nação. Se todos nós que realmente professamos a nossa fé e dizemos que somos cristãos, era para nós ter tomado uma outra direção quando essa notícia chegou na nossa nação. Sabe? Salmos 46:10 fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha a palavra de Deus. Nós temos que crer nisso. Temos que ler a palavra. Amém? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Saul, a preocupação e a ansiedade tirou ele do propósito. Saul, ele perdeu toda a direção de Deus por causa de uma ansiedade e uma preocupação. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 fala assim: e esperou Saul 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersou dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecei o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que você fez? Disse Saul: porquanto eu vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias, e os filisteus já tinham juntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, eu não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Ele fez o que não era para fazer. Amém? Saul não orou a Deus, ele não buscou a direção de Deus, por isso ele agiu de uma forma errada. Por isso que ele agiu sem direção. Ele fez o que não era para fazer. Ele tomou uma decisão que não era para tomar, que não cabia a ele tomar. Oferecer o sacrifício ao holocausto era papel do sacerdote, não era papel dele. Mas só que ele se desesperou, sabe? A preocupação dele, o que os inimigos iam vir, e ele falou: sabe de uma coisa? E ele viu o povo se dispersando, e ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou fazer o negócio acontecer. Mas Deus não tinha falado para ele. Deus só tinha falado para ele obedecer. Foi quando Samuel falou para ele: se o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos obedecer
a palavra de Deus? Coloca a mão no seu coração e fala assim: Espírito Santo, me ensina, me ajuda a obedecer a tua palavra. Precisamos obedecer a palavra, precisamos obedecer a Deus. Nem porque obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes nós queremos fazer tanto sacrifício, mas na hora de obedecer nós não estamos obedecendo. Na hora de nós tomar essa decisão, essa atitude de nós obedecer, nós não estamos. Nós olhamos a situação e nós ficamos preocupados, em vez de nós crer que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Isso é obedecer a palavra de Deus. É nós acreditarmos. E quantos hoje estão agindo e tomando uma decisão sem pedir uma direção? Né? Quantos hoje estão tomando essa decisão? Deixa eu falar uma coisa para você. A ausência da oração traz a preocupação e ansiedade. Se você quiser anotar, você pode anotar. A ausência de oração traz ansiedade e preocupação no nosso coração. Amém? A ausência de oração, a ausência da oração traz ansiedade e preocupação. Amém? A ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Nós vimos que essa preocupação trouxe uma ansiedade na vida de Saul. E isso trouxe uma situação desagradável e perigosa na vida dele. Por quê? Porque ele não orou a Deus. Nós vimos ali que ele falou assim: pois eu não busquei ao Senhor uma direção. E eu fui e eu fiz. A preocupação dele trouxe uma ansiedade. E essa ansiedade, sabe, ela traz algo na nossa vida que pode ser perigosa. Amém? E trouxe uma situação desagradável na vida de Saul. E quantas situações desagradáveis e perigosas têm acontecido em nossas vidas, porque nós estamos tomando decisões precipitadas. E quantas situações hoje perigosas e desagradáveis está acontecendo em nossas vidas por nós tomar decisões precipitadas. Quantos hoje, até mesmo nós estamos passando por alguns momentos na nossa vida. Quantas situações desagradáveis e perigosas pode acontecer na minha vida por causa de uma decisão que eu estou tomando? É uma decisão de Deus. Jesus falou: vocês andam preocupados e ansiosos demais. E isso não é bom. Isso vai trazer um resultado desagradável e perigoso para vocês. Jesus falou: vocês andam preocupados demais. Vocês andam ansiosos demais. E essa preocupação, essa ansiedade vai trazer situações desagradáveis e perigosas para vocês. Porque vocês estão perdendo o foco. Vocês estão perdendo totalmente a direção. Olha que Provérbios 19:2 fala: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. O precipitado peca. Saul pecou, porque diante de uma situação, ele não buscou a Deus. Ele agiu sem direção, ele perdeu o controle da situação da vida dele. E quantos que estão perdendo o controle por não pôr em prática, por não tomar uma atitude, uma decisão? Oração. Quantas vezes eu tomei decisões precipitadas na minha vida por não buscar a Deus e achando que eu estava certo? E quando já fiz, já tinha feito. Mas a misericórdia de Deus é tão grande nas nossas vidas que Deus está nos dando uma oportunidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e vou vir e vou sarar essa terra, porque eu escolhi esse lugar e santifiquei para que o meu nome seja nela perpetuamente. Ele fala: e os meus olhos vão estar atentos a este lugar, e os meus ouvidos vão estar abertos a toda a oração que fizer neste lugar, mas toda a oração que fizer neste lugar. Amém? Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você hoje. Deus, ele quer vir sarar a nossa nação, ele quer vir sarar a nossa terra, ele quer vir sarar o nosso coração, ele quer vir sarar a nossa casa, ele quer vir sarar a igreja. Amém? É isso que ele quer fazer, ele quer sarar a igreja. Nós precisamos nos despertar para isso. Amém? Nós precisamos nos despertar, sabe? E falar: Espírito Santo, nos mostra o caminho certo. E ele ainda fala assim: olha, todo aquele que ouve e pratica,
Eu vou comparar como o homem que edificou a casa sobre a rocha. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24? Ele falou assim, porque vai vir a tempestade. Os problemas e as dificuldades vão chegar. Mas se vocês ouvirem essas palavras e colocarem em prática, sabe? A tempestade vai vir e a casa não vai se abalar. Amém? Essa rocha é Jesus. Nós temos que estar firmados na rocha. Essa rocha é Jesus. Ele ainda falou, eu vos preveni, João capítulo 16, no versículo 33, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tem fé e coragem, eu venci o mundo. Olha o que Jesus falou aqui. Eu disse, agora, eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Tudo isso que está acontecendo, Jesus já nos preveniu. Ele falou, para que em mim tenhais a paz. Amém? Neste mundo nós vamos ter tribulações, sofrereis tribulações, mas tem fé e coragem. Olha o que ele fala, tem fé e coragem. Eu venci o mundo. Me fez lembrar aqui algo, quando ele falou tem fé e coragem. Quando Deus chama Josué, lá no capítulo 1, Deus ele traz umas palavras para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Josué, tem de bom ânimo. Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Josué, é você que vai fazer esse povo atravessar o Jordão. É você que vai fazer esse povo a entrar na terra prometida. É você que vai fazer eles experimentar o que eles nunca... Amém? Deus falou para Josué, é você que vai levar esse povo a herdar essa terra, Josué. Mas você tem que ter coragem. Tem de bom ânimo. Medita nessa palavra. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. E tenha cuidado. Essas palavras têm que estar nos seus lábios todos os dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nesse momento. Glória a Deus. Filipenses 4,6, e Jesus ainda fala. Ele fala dessa ansiedade, dessa preocupação, dessa depressão. O que ela traz para nossas vidas em todas as áreas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Olha o que Jesus fala aqui, lá em Filipenses, a palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças. Os salmos, sabe? Vamos declarar os salmos. Ações de graças. Amém? Portanto, eu vos afirmo, 6:25. Não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. O povo de Israel perdeu o foco por causa dessa ansiedade. A preocupação fez com que eles saíssem fora do caminho. Eles perderam a direção. Lá em Êxodo, no capítulo 16, fala: os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão. Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito. Quando estávamos sentados próximo às panelas de carne, podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxesse a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome? Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Olha aqui que Deus fala. Amém? Deuteronômio capítulo 28. Capítulo 8. Eu te trouxe no deserto. Amém? Eu te trouxe no deserto. Eu te deixei passar fome e sede, para ver como que estava no seu coração. Se vocês me amam ou não. Se vocês guardam a minha palavra ou não. Eles perderam a confiança em Deus. E quando eu perdo a confiança em Deus, eu perdo a direção da minha vida. Aí bate o desespero, bate o medo. Como nós estamos vendo, o desespero e o medo estão batendo todos os dias. O desespero e o medo estão batendo na porta, no coração das pessoas. Elas estão desesperadas, estão entrando em pânico. Nós vimos que a preocupação trouxe para o povo de Israel um desespero. E o que o desespero faz na nossa vida? Ela nos faz perder o controle da situação. Nós vimos em Êxodo que eles perderam o controle da situação e se perderam no caminho. E muitos hoje estão entrando em depressão por causa dessa ansiedade, por causa dessa depressão. Você está ansioso a uma coisa, mas você
andar ansioso é outra coisa. Você estar preocupado é uma coisa, mas viver preocupado é outra coisa. Amém? Eu estar ansioso é uma coisa, mas eu viver ansioso, andar ansioso é outra coisa. Eu estar preocupado é uma coisa, eu estou preocupado com o que está acontecendo. Por isso que eu tenho que orar. Amém? É uma grande diferença. Mas eu andar preocupado também é outra diferença. É outra coisa nas nossas vidas. Por isso que Jesus falou em 6,34 de Mateus: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará a sua própria preocupação. É o suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. É que Jesus falou para você não se preocupar com o dia de amanhã. Ele falou assim: o hoje pertence a Deus. Vamos orar hoje. Vamos buscar hoje a Deus. Amém? A minha oração de hoje vai ser o meu resultado de amanhã na nossa nação. Amém? A oração da igreja hoje, a minha vida de arrependimento hoje, a minha vida de busca hoje vai ser o meu resultado de amanhã. Por isso que ele falou: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca lá em primeiro lugar o reino de Deus. Deus nunca perdeu o controle da situação, irmão. Deus nunca perdeu o controle da situação, nem da nação brasileira, nem do mundo inteiro não, nem da China, de lugar nenhum. Deus, ele está no trono. Deus não levanta do trono. Ele está sentado no trono, ele dá ordem no trono. Amém? Nós vimos lá que Jó estava lá, tudo bem, e Deus estava sentado no trono. E Satanás foi lá, e eles tiveram uma conversa. E Deus falou para ele assim: você está observando meu servo Jó? Você está vendo que ele é um cara reto, íntegro, temente a mim? Aí Jó falou para ele assim: é lógico, você dá tudo para ele. Aí Deus falou assim para ele assim: então toca tudo nele aí, só não vai tocar na vida dele, porque a vida dele é minha. Então é Deus quem dá o controle de todas as coisas, dá ordem até no diabo para poder agir. Em alguma situação da sua vida, da minha vida, para ver se realmente eu adoro a Deus, porque adorar a Deus quando está tudo certo, está tudo bom, é fácil. É esse o momento de eu buscar a Deus. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar algo para você. Esse é um tempo de nós entrarmos em arrependimento e humilhação, não de estar buscando as coisas. Amém? É um tempo que ninguém está mais querendo buscar a casa. Não é tempo de ficar buscando coisas materiais. É tempo de buscar a Deus. É tempo de nós se humilhar. É tempo de nós rever algumas situações da nossa vida com Deus. No verso 25 de Mateus, ele está falando da prioridade. O que está sendo a minha prioridade hoje? O que está sendo a nossa prioridade hoje? Josué 24:14. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi com integridade e com sinceridade. Amém? Vamos buscar a Deus. Qual está sendo a nossa prioridade hoje? O que está nos trazendo ansiedade hoje? O que está nos trazendo essa preocupação hoje? Se essa ansiedade, essa preocupação que está acontecendo hoje, lembra que eu te falei que andar ansioso é uma coisa, você está ansioso é outra. Se você está preocupado é uma coisa, mas você andar preocupado é hoje. O que tem nos levado a andar preocupado e a andar ansioso e tem nos tirado do propósito de Deus? Eu já estou encerrando. Salmos 37 diz assim: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Amém? Aquieta-te diante do Senhor. Aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa das pessoas que prosperam, nem com aquelas que tramam perversidades. Deixa a ira e o abandono o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás o mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Amém? Glória a Deus.
Amém? Deus é maravilhoso. Vamos confiar em Deus hoje. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus hoje. Vamos falar para Deus. Vamos pedir para o Espírito Santo. Amém? Vamos se arrepender. Vamos pedir perdão. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Esse é o tempo, igreja. Sabe? Enquanto nós não fizermos isso, essas coisas que estão acontecendo vai nos abalar e nós vamos perder todas as estruturas. E a nossa confiança em Deus está onde? Nós que somos cristãos hoje, nós precisamos confiar em Deus. Deus falou muito forte comigo. Não vai te faltar nada, irmão. O Brasil não vai entrar em crise nem miséria, não. Essa canção nos fala sobre isso. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos que declarar: Tu és o Senhor da nossa nação, Jesus. O Senhor é o Rei dos Reis. Vamos pegar os salmos. Vamos declarar os salmos hoje. Vamos clamar a misericórdia de Deus hoje sobre as nossas vidas. Vamos decretar que esse vírus, ele não é aquilo que vai nos tirar da presença de Deus, não. Pois eu ainda louvarei. É só o princípio. Ou você acha que acabou? Muitas coisas ainda vão vir. E se eu não tiver firmado na rocha, e se eu não tiver com minha alma quieta em Deus, sabe o que estão falando? Estão falando que as coisas só vão melhorar só em setembro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não vai melhorar só em setembro. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Deus é um Deus de aliança. Isaac prosperou no deserto. Ele cavou poço e deu água. E eu vou viver os melhores tempos de Deus. Se você está falando que a crise vai passar esse tempo todo e só vai melhorar em setembro, deixa eu falar uma coisa para você. Para mim as coisas de Deus já estão acontecendo agora. Amém? E por que às vezes as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas? Vamos refletir, vamos pensar. Deus tem nos chamado para fazer a diferença nesse mundo. Ele falou: eu te dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Colocar a mão nos enfermos, eles serão curados. Eu tenho que dar ordem e as coisas têm que acontecer. Mas eu tenho que buscar primeiramente uma autoridade. A autoridade primeiro é conquistada no reino dos céus. Eu costumo dizer que se eu não conquistar uma autoridade no reino dos céus, eu não vou conquistar uma autoridade aqui na terra. E hoje nós só vamos conquistar uma autoridade aqui na terra quando nós buscarmos primeiro uma autoridade. Conquistar uma autoridade no reino dos céus como? Buscando a Deus. Porque Deus é um Deus de aliança. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém? O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Há uma unção de Deus. Amém? Há uma unção de Deus. Isaías falou: a terra está cheia da glória de Deus. Vamos declarar: o Brasil está cheio da glória de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Enquanto nós não estamos tendo os cultos todas as quinta-feiras. Amém? Todas as quinta-feiras nós vamos estar trazendo uma palavra. Amém? E o nome do nosso culto é o culto da conquista. Mas para mim conquistar algo, eu preciso fazer algo. Amém? Eu não vi ninguém que Deus chamou fez alguma coisa para conquistar algo em Deus. Amém? Esther, ela jejuou 3 dias. E quando ela entrou na presença do rei, diz que o rei achou favor na rainha Esther. E ele estendeu o cetro e ela tocou na ponta do cetro. E ele falou para ela: pede o que você quiser. Até metade do reino eu te dou. Amém? Deus te abençoe. E estou te dando um segredo. Eu estou te dando uma chave para você conquistar. Estou te dando uma chave. Essa é a chave para mim e você conquistar. Amém? Deus quer nos dar a metade do reino. Esse reino que nós estamos vivendo é nosso. Deus te abençoe. Fique com Deus.